Olá, você está no canal Bendito e o nosso assunto de hoje é o reinado maligno do rei Acás, filho do piedoso rei Jotão. Poderíamos resumir o reinado desse, que foi um dos piores reis de Judá, em uma frase: ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás teve muitos bons exemplos, tanto em seu pai Jotão, quanto historicamente em seu ancestral Davi. Mas ele rejeitou esses exemplos piedosos e abraçou os caminhos ímpios dos reis do norte de Israel. O reino do sul de Judá tinha uma mistura de reis piedosos e ímpios. Já o reino do norte de Israel tinha apenas reis ímpios, e Acás seguiu o seu padrão. O profeta Miqueias, que exerceu seu ministério durante o reinado de Acás, descreve no capítulo 7 a depravação daquele tempo e a reação do remanescente que ainda se mantinha fiel ao Senhor. Acás participava na adoração a Moloque, o deus pagão, ou demônio mais precisamente. A adoração a Moloque acontecia da seguinte forma: a estátua de metal que o representava era aquecida até que ficasse em brasa. Então, uma criança viva era colocada nas mãos estendidas da estátua, enquanto tambores rufavam para abafar os gritos da criança até que ela queimasse totalmente até a morte. Uma atitude totalmente insana, pois Acás ofereceu os seus próprios filhos a Moloque, filhos que pertenciam à linhagem de Davi. Deus pronunciou sentença de morte contra todos os que adorassem a Moloque. As nações cananeias que ocupavam Canaã antes da época de Josué já praticavam essa terrível forma de sacrifício humano e com crianças. Deus trouxe julgamento sobre essas nações cananeias através da liderança de Josué em guerras que os destruíram e também traria julgamento sobre o reino de Judá pela prática contínua desses pecados. Por causa disso, o Senhor Deus entregou Acás nas mãos do rei dos sírios, que levou muitos prisioneiros de Judá para Damasco. Em seguida, Peca, rei do norte de Israel, matou 120.000 soldados de Judá, todos homens poderosos. E não parou por aí. Zicre, um homem valente de Efraim, do reino do norte, matou Maazéias, filho do rei Acás, Azricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo homem no reino de Acás. Além disso, os soldados do reino do norte de Israel levaram prisioneiras 200.000 pessoas, entre mulheres, filhos e filhas, além de saquear muitos despojos que levaram para Samaria. Isso significava claramente que era um tempo sombrio para o reino de Judá. Parecia que a dinastia de Davi logo seria extinta. Mas Deus sempre levanta seus profetas em momentos estratégicos. Em Samaria, capital do Reino do Norte, havia um profeta do Senhor chamado Oded. Falando em nome do Senhor, ele repreendeu duramente o exército de Israel por causa da matança feita com tanta ira que tinha chegado até os céus. Além disso, a intenção deles era escravizar o seu povo irmão, pois os reinos do norte e do sul eram povo da aliança de Deus com Abraão. Por isso, eles deveriam mandar todos os prisioneiros de volta para a terra de Judá. Caso contrário, eles experimentariam o furor da ira do Senhor. Por incrível que pareça, os líderes do Reino do Norte de Israel admitiram a culpa e responderam positivamente à mensagem de Oded. Eles deram ordem para que todos os prisioneiros fossem muito bem cuidados e depois os levaram até Jericó, e deixando todos lá, voltaram para Samaria. Enquanto isso, os edomitas tinham invadido e derrotado o reino de Judá pela segunda vez, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus tinham atacado e tomado algumas das cidades de Judá e estavam morando nelas. Para sua vergonha, neste momento de crise, Acás pediu ajuda para os reis da Assíria, em vez de buscar a ajuda do Senhor. Mas por que estava acontecendo tudo isso? O cronista nos dá a resposta. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor.
O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, aceitou o pedido de ajuda de Acaz. Como pagamento, o rei pegou parte dos tesouros da casa do Senhor e entregou a Tiglat-Pileser. O resultado desse acordo foi que Acaz não obteve nenhuma ajuda e ainda sacrificou a independência do seu reino, ou seja, Acaz agora devia obediência ao rei assírio. O passo em falso do rei Acaz foi buscar a ajuda dos ímpios e não de Deus. Só podemos imaginar que bênção seria se Acaz tivesse se rendido ao Senhor com a mesma energia e todo o coração com que se rendeu ao rei assírio. Quanto mais as coisas ficavam difíceis, mais infiel ao Senhor o rei Acaz se tornava. Isso porque tempos de provação e angústia não necessariamente aproximam as pessoas de Deus. Às vezes, as angústias afastam mais ainda as pessoas de Deus, e Acaz era uma dessas pessoas. As calamidades não tinham o efeito de despertá-lo para a consciência do seu pecado. Ele sacrificou aos deuses de Damasco, que era a capital da Síria, ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. Com isso, o reino de Judá alcançou a sua decadência máxima, pois o povo foi desencorajado a adorar o verdadeiro Deus. O rei Acaz também fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. A adoração blasfema de falsos deuses pagãos era promovida oficialmente por um rei da linhagem davídica. Não foi sem razão que ele provocou a ira do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com mudanças no culto a Deus com a intenção de empolgar e entreter as pessoas com práticas que não edificam a igreja e nem exaltam o nome do Senhor. O templo acaba se transformando em teatro, a adoração em diversão, o ministério em apresentação e a congregação não passa de uma plateia. A medida de tudo isso não é a glória de Deus, mas os aplausos do povo. Então, cuidado! E foi nesse contexto que terminou o reinado de um dos piores reis de Judá. Ele morreu de morte natural, aos 36 anos de idade, e não teve a honra de ser sepultado entre os reis. Acaz era mau por escolha, era persistente no mal apesar da calamidade e rebelde apesar das advertências diretas dos profetas de Deus como Isaías, Miqueias e Oséias. Essa atitude de Acaz tornou a escuridão de sua vida ainda mais densa. Depois da sua morte, Ezequias, seu filho, assumiu o trono e foi um dos melhores reis de Judá. Uma história que vale a pena ouvir de novo. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!